pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física, Flávio Nascimento, e vou iniciar a aula de hoje fazendo a minha descrição. Eu sou homem, alto, pardo, estou careca e estou vestindo uma camisa branca. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o racismo e aprender o que é letramento racial. No Brasil, a questão racial ainda é muito complexa e ela se reflete nos mais de 300 anos de escravidão. A luta contra o racismo é diária e deve se fazer presente nos mínimos detalhes, começando pela infância. Vamos assistir agora a um trecho de um vídeo produzido pelo canal TV Plenarinho, que fala sobre o racismo. Ele faz parte da estrutura da nossa sociedade, mas por muito tempo foi um assunto evitado pela maioria das pessoas. E ainda tem quem defenda que ele nem existe. Estamos falando do racismo, problema que entrou definitivamente entre os temas mais discutidos no país devido à luta de muita gente. Em primeiro lugar, falar de racismo pode ser incômodo. Para pessoas pretas, o papo pode reavivar dores ou provocar uma espécie de cansaço por ter que repetir o que deveria ser óbvio. E para pessoas brancas, admitir o próprio racismo pode ser difícil, despertar culpa, vergonha, medo de agredir ou de falar alguma besteira. Quer dizer, então, que é melhor não tocar no assunto e esperar que o problema desapareça se ninguém ficar falando sobre ele? Não, de jeito nenhum. Na verdade, é o contrário. É preciso falar mais e mais e mais, e quanto mais cedo isso acontecer, melhor. A gente sabe que desde que nascem, as crianças absorvem tudo o que está ao seu redor. A primeira coisa que precisamos assumir é que o racismo faz parte do nosso dia a dia, está na nossa casa, na nossa escola, na nossa comunidade, nas nossas relações. Reconhecer o racismo é o primeiro passo para combatê-lo. Estimule a meninada a refletir sobre atitudes que acontecem o tempo todo. Comentários maldosos, piadinhas, deixar alguém de fora das brincadeiras ou inventar apelidos por causa da cor de pele ou do tipo de cabelo. Tudo isso não tem graça nenhuma e provoca muito sofrimento, cicatrizes que serão levadas pelo resto da vida. Reforce que não basta não ter esse tipo de comportamento. É importante se posicionar contra atitudes racistas, apoiar a luta contra a violência racial, denunciar o preconceito. É o que chamamos de antirracismo. Outro ponto fundamental é incentivar as crianças e jovens a escutar o que as pessoas pretas têm a dizer. Mesmo que alguém ache que não foi racista em determinada situação, precisa ouvir verdadeiramente quem se sentiu ofendido. Não ter a intenção de agredir não significa que está tudo bem. E é preciso ir bem além nesse processo de escuta. O que a negritude tem a falar e a ensinar vai muito além do racismo, viu? E você, já ouviu falar sobre letramento racial? É com você, professora Luísa. Letramento racial é um conceito que convoca a reflexão. É um conceito que aborda de que forma as relações no nosso país se dão. E elas se dão de forma racializada. Nós não podemos deixar de pensar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E as consequências desses atos nos reverberam até hoje. Então, o letramento racial, ele é necessário para que nós possamos pensar de que formas a nossa sociedade pode enfrentar o racismo de forma a ter mais base teórica e prática para esse enfrentamento. Nós sabemos que o racismo se constitui em um conjunto de microagressões cotidianas que nós passamos, mas se a gente não tiver letramento racial para reconhecer e agir nessas situações, a gente não consegue combater o racismo de forma mais efetiva. Todo esse conceito precisa ser conhecido para que ele seja repassado para toda a sociedade. Toda a sociedade precisa ter letramento racial para que seja de fato uma sociedade antirracista. Não basta a gente reconhecer que a nossa sociedade é racista. Nós precisamos ser antirracistas na prática e para isso precisamos também estudar. Estudar as relações raciais presentes no Brasil, para que a gente entenda que a gente precisa também, para além da teoria, agir. Mas para que a gente haja, a gente precisa reconhecer que aquela situação é racista. Então, eu convoco aqui a que todos comecemos a estudar mais, pensar mais e refletir mais
sobre a nossa sociedade, a sociedade em que vivemos, em que essas relações são racializadas e que o racismo perpassa, sim, todas as relações sociais. E na sequência trouxemos algumas ideias que vão auxiliar na reflexão sobre o assunto e envolver vocês nessa causa tão fundamental que é a luta antirracista. Que tal fazer uma lista de livros, filmes, personagens e artistas preferidos com a galera? Será que tem diversidade entre eles? Pesquisem juntos sobre autores e artistas negros, valorizem o pensamento e a estética afro-brasileira. Mergulhar nesses conhecimentos traz uma nova forma de olhar o mundo, questionando por que ainda existem espaços de privilégio para pessoas brancas na nossa sociedade e ressaltando por que é mais do que necessário lutar por mudanças. Outra coisa que pode ser bacana é propor alguns exercícios de imaginação. Sugira que meninas e meninos brancos tentem se colocar no lugar das vítimas de racismo. Como deve ser sentir o preconceito na pele? Que oportunidades podem ser perdidas por essas pessoas? E que riscos elas correm apenas por serem negras? Algumas atitudes simples podem ajudar na construção de um mundo melhor. A diversidade está nos brinquedos, nas línguas faladas, nos costumes e na cultura dos outros colegas. Que tal repreendermos piadas e expressões estigmatizantes e explicar esse contexto? Não classificar outra pessoa pela cor ou traço físico, e sempre incentivar e proporcionar a convivência de todos, de diferentes raças e etnias, seja nas brincadeiras, na escola, em casa ou em qualquer outro lugar. Por ser um espaço de socialização e aprendizado, a escola tem impacto direto na vida dos alunos. Ela é um dos principais agentes na formação de um indivíduo. É nela que os alunos serão apresentados à cidadania, à cultura e principalmente à diversidade de costumes, crenças e de pessoas. Por isso, é preciso inserir a diversidade racial e uma educação antirracista na escola, para garantir cidadãos conscientes, respeitosos e que promovam a igualdade. Aproveito para convidar o professor Arthur, de Artes Visuais, que vem trazendo uma aula bastante interessante pra gente. Tchau, tchau e até a próxima aula. Oi, eu sou homem, branco, tenho cabelo meio preto, meio grisalho. Meu nariz é médio e meus lábios são grandes. Meus olhos são castanhos. Em nossa videoaula de artes visuais hoje, vamos conversar sobre dar nomes às coisas. Vamos ver artistas que preferem não dar títulos às suas obras para fazer com que a gente fique convidado a refletir sobre os verdadeiros significados daquela obra. Nós vamos ver a importância que é refletirmos sobre o nome que damos às coisas. Para a gente começar a nossa videoaula, precisamos entender que o nosso hábito, o que é bem comum, é a gente já aprender o nome e para que servem aquelas coisas, aqueles objetos. Nós estamos acostumados a sempre associar o nome ao que aquela coisa faz. Vou dar um exemplo simples. Se eu falar para vocês, pensem numa garrafa PET. É muito comum que você já comece a pensar num formato específico, inclusive para que ela serve, para um refrigerante, para alguma bebida. Mas será que ela só serve para isso mesmo? Por exemplo, nós podemos utilizar a garrafa como um chuveiro. Ela pode ser até mesmo uma luva para impedir que você queime a sua mão enquanto cozinha. Ela também serve como uma armadilha para moscas e mosquitos, muito útil no combate à dengue. Ou um item essencial na construção de uma horta na sua casa. E por que não a garrafa servir como uma obra de arte? Eduardo Sru fez uma intervenção urbana colocando garrafas PET gigantes à margem do rio Tietê. Ele queria chamar a atenção para a importância do próprio rio e em como a população não cuida dele. Inclusive, à noite, elas eram iluminadas para não nos deixar esquecer que mesmo que não estivéssemos vendo, a poluição ainda estava lá. O que essas pessoas fizeram foi expandir o seu pensamento sobre aquele objeto. Em nosso caso, foi a garrafa PET. Elas olharam para aquela garrafa muito além do hábito que nós temos. Ou seja, não se detiveram apenas no nome dela. Não é uma tarefa fácil a gente libertar o nome que aprendemos à associação do uso que fazemos daquele objeto e refletir sobre como o nome que damos às coisas nos influenciam. A gente pode dizer que dar nome nada mais é do que denominar ou
dominar aquilo. E podemos ter alguns problemas quando não refletimos sobre alguns nomes que damos. Quem foi que chamou esse lápis de lápis cor de pele? Pele de quem? A minha que não é. Será que essa pessoa que chamou lápis cor de pele não estava, na verdade, sendo preconceituosa com outras cores de pele? É preciso falar com vocês que ainda temos muitas dessas associações de nomes errados com coisas e objetos que nós falamos por aí. Alguns termos que devemos evitar falar. Por exemplo, judiaria, do verbo judiar. Significa maltratar como os judeus foram maltratados. É usado como sinônimo de fazer sofrer, atormentar, maltratar, ou ainda com tom de pena. A palavra possui uma carga de preconceito muito grande. Substitua por sofrimento ou maus tratos. Outra palavra que devemos evitar é criado mudo. Você sabia que o nome dado a esse móvel faz referência aos criados, geralmente pessoas escravizadas, que deviam segurar objetos para os seus senhores e não podiam falar? Daí, eles eram considerados criados mudos. Quando formos nos referir a esse móvel, vamos falar mesa de cabeceira ou cômoda. Outra palavra é doméstica. Doméstica era um termo associado às mulheres negras escravizadas que trabalhavam dentro das casas de famílias brancas. Elas eram consideradas pessoas domesticadas. Quando nos referirmos a essa profissão, falemos empregada ou funcionária. Outro erro comum é falar escravo. Esse termo trata dos africanos como passivos e desprovidos de individualidade e subjetividade, como se fosse um monte de gente que não tinha nome, que não tinha costumes e culturas diversificadas. Os africanos que vieram para cá à força, eles eram pessoas, reis, rainhas, camponeses, homens, mulheres e crianças escravizadas. Vieram contra a sua vontade. Daí, quando falarmos da época da escravidão e formos nos referir aos homens e mulheres negras, falemos pessoas escravizadas. Vocês ouviram agora há pouco que eu falei na minha autodescrição que eu sou homem branco. Esse branco não se refere diretamente à cor pigmento branca. Quando eu falo homem branco, eu estou me descrevendo com relação direta sobre a minha ancestralidade. Assim, como outras pessoas podem se declarar como sendo pretas, elas não estão falando sobre a cor pigmento preto. Elas falam sobre a sua ancestralidade, cultura e costumes que fazem parte da sua história e a história da sua família. A gente aprender sobre a nossa ancestralidade e sobre a cor da nossa pele é fundamental para termos respeito, empatia e pluralidade de ideias. Ou seja, não ter um único discurso, uma única opinião ou, como se diz, um discurso hegemônico. Durante muito tempo, muitos estúdios de lápis de cor e tinta chamavam cor de pele apenas essa cor aqui. Não existiam outras alternativas de cores de pele. Isso é uma maneira de falar nas entrelinhas que as outras peles, que não são parecidas com essa daqui, simplesmente não são pele. Daí, se você quisesse representar alguém que não tivesse essa específica cor de pele, se você quisesse representar alguém que não tivesse ancestralidade branca, europeia, a história e tradições diferentes dessa, você não conseguiria, a não ser que você soubesse misturar tintas e criar sua própria cor de pele. Utilizando as cores primárias, amarelo, vermelho e azul, e os dois valores branco e preto, faça a mistura de cores até encontrar vários tons de pele. Primeiro, iremos misturar o vermelho com o amarelo. Fique atento às porções. Misturar duas cores é diferente de comprar uma tinta pronta. Então, eu estou fazendo o meu próprio laranja. Eu tenho controle total sobre ele e a certeza de que se eu comprar o laranja na loja, ele não estará misturado com o branco. Depois disso, iremos acrescentar só um pouquinho de azul.
Iremos misturando e acrescentando para formar o marrom. Pronto, aí temos a nossa cor base, marrom. A partir dessa cor, iremos aos poucos desdobrar com mistura para tons mais claros e tons mais escuros. Nesse caso, comecei pelos tons mais claros. Usarei um pouco de amarelo Estou usando amarelo para clarear. Também usarei um pouquinho, bem pouquinho de branco, para desaturar a minha cor. Irei experimentando e acrescentando pouco a pouco vermelho, amarelo e azul, até chegar no ponto. Para escurecer, faremos o mesmo processo, mas, ao invés de usarmos o amarelo, usaremos o azul para escurecer. Um pouquinho de preto também. Pronto, agora nós temos uma escala de diversos tons de pele e podemos pintar quantas pessoas diferentes uma das outras nós quisermos. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de artes visuais hoje. Quer saber mais sobre mistura de tintas, a ancestralidade e a cultura de diferentes tons de pele? Procure seu professor de arte. Você vai se surpreender com a quantidade de conhecimento que cada cultura tem a nos oferecer.